Sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa live aqui, a segunda do Docentes Livres, né? Vale lembrar aqui do projeto Docentes Livres, projeto em que os professores estamos nos reunindo para a gente fazer algumas reflexões, alguns debates, né, referente a várias áreas de saber, né, da psicologia, da filosofia, do direito, das artes, né, incluindo a literatura. A gente está trabalhando bastante com literatura, mas a gente vai abranger um pouco mais nas artes pictóricas, né, no teatro, enfim. E esse projeto ele tem como propósito fazer justamente isso que a gente vai fazer hoje, né? Hoje a gente vai trabalhar com o texto, como vocês sabem, da Clarice Lispector, né, do Ovo e a Galinha, e os debatedores aqui, eu vou ficar mais só na provocação e deixar eles falarem bastante, né? Os debatedores tem meu amigo Sérgio Prudente, né, professor aí da Facisa, professor de psicologia, né, e o aluno futuro bolsista dele, parece que estão negociando uma bolsa aí, alguma coisa assim, né? Não, Paulo Silas, né? Tive uma conversa com ele ontem, tive o prazer de conhecê-lo. Realmente achei muito interessante o olhar dele sobre muitas coisas, apesar da pouca idade, aparentemente é esse rosto de bebê que ele tem, mas uma intelectualidade bem interessante, tá? Então, a gente vai debater esse texto, um texto de Clarice Lispector, que eu vou deixar daqui a pouco o Paulo apresentar, os pormenores, etc. Né? Mas antes eu queria pedir a vocês para dar uma força para o nosso canal aí no YouTube, né? Dando like, aquela velha história, né? Dá o like, siga-nos, né? Vão ter algumas novidades agora com mais intensidade, né? Siga-nos também lá no Instagram, tá? @docentesLivres, né? E que espero que continuemos assim, né? Nossa proposta é que cada semana a gente tem um bate-papo aqui, né, no YouTube, e um bate-papo também lá no Instagram, né? Sábado agora, depois conto os detalhes melhor, né? Mas o professor Marcelo Maurício e o professor Everton, né, vão debater aqui sobre um assunto interessante também, né, voltado para a área da educação. Os pormenores virão aí, sigam nossas redes sociais que vocês saberão o quê, né? Enfim, dito essas questões gerais, o debate hoje, né, vai ser uma questão interessante porque trata de alguns pontos fundamentais que está presente na história do pensamento, né, do conhecimento. Né? Sabe-se que dentro da história do pensamento, né, as questões de dicotomia entre, né, o sujeito, objeto, né, razão, sensibilidade, né, imanência, transcendência, é algo bastante comum dentro do debate, dentro da tradição filosófica especificamente, né, mas que transpassa a filosofia, que vai além da filosofia, né, indo para a psicologia, para o direito, para as ciências mais duras, né, também parte dessa reflexão e passa por essa reflexão, né? E aí esse texto está permeado dessas situações, né? E isso é muito próprio e próximo ao texto da Clarice, aos textos da Clarice Lispector, esse mais do que nunca um texto filosófico, né, dentro da literatura dela, mas um texto que tem uma filosofia, né, e questões importantíssimas que vão ser debatidas aqui, né? Eu passar a palavra para Paulo, né? E aí ele vai fazer o recorte importante aí sobre a leitura na arte, né? Como Clarice Lispector, como ela é lida. Eu fui mexer nos meus arquivos antigos aí, vi um texto bem interessante, né? Que é sobre a coragem do ser, né? Um texto de Paul Tillich, né? Um texto antigo aí, lá para a década de 70, 80, não tenho tanta certeza, mas ele fala assim, Paulo, e eu queria que você começasse se apresentando um pouco, apresentando a tua visão, o recorte que você vai fazer, falar um pouco da leitura, do porquê essa Clarice Lispector lhe pegou com tanta força, né? A sua paixão por ela fez com que eu retomasse, né, a vontade de ler, de reler Clarice Lispector, li isso muito também na sua idade, deixei, abandonei, depois voltei, abandonei. Mas é interessante que o Paul Tillich, né, ele vai trazer, dentro desse contexto que eu falei para vocês, né, dessa questão das dicotomias, etc., ele vai falar uma questão sobre a arte que eu acho interessante, que surgiu no nosso bate-papo de ontem, que a gente fez uma pré-reunião, e ele fala assim, ó,
Os criadores da arte moderna têm sido capazes de ver a insignificação da nossa existência. Participaram do seu desespero. Ao mesmo tempo, têm tido coragem de enfrentá-la e expressá-la em seus quadros, né? Então, esse caráter existencial, essa forma de olhar o mundo, o conhecimento, né? Clarice, ela é muito forte com relação a isso. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco aí para as pessoas, tem seus professores, seus colegas, outros colegas de outras universidades, né? Aí, eu queria que você se apresentasse e também falasse um pouco dessa Clarice que você vai ler, né? Agora. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que primeiro eu vou começar a falar sobre como surgiu assim a ideia desse texto, né? Por que a gente está hoje aqui, né? Eu recebi o convite de Sérgio. Sérgio é meu professor e orientador, e a gente tem um grupo na universidade de leitura do Lacan. E aí a gente lê Lacan, um seminário do Lacan. E dentro dessa leitura a gente vai fazendo alguns links, fazendo leituras paralelas, enfim. Aí a gente para uma leitura para começar outra. E dentro desse grupo a gente se sente muita vontade de colocar tipo, qualquer texto que seja, sabe? Seja um texto da filosofia, um texto da literatura, enfim, qualquer texto é muito bem-vindo se dialogar minimamente com as coisas que a gente está discutindo. E aí, no último encontro, né, que a gente teve, eu tinha falado já há um tempo para Sérgio desse conto, né, eu era louco para que ele lesse esse conto, Ouve a Galinha, porque, de fato, esse conto assim, é um dos mais célebres da Clarice, e ela mesma declara que é um dos preferidos, se não preferidos, é um dos que mais incomoda e inquieta ela. Quando ela falou sobre esse conto numa entrevista, o Ouve a Galinha, ela falou que era uma escrita que deixava ela estranha, assim, que ela não sabia muito bem o que ela tinha escrevido, né? E falando da Clarice em si, e sim, aí enfim, né? Eu acho que o Sérgio leu o texto, gostou, se empolgou, a gente se empolgou no grupo, e aí ele me convidou para que a gente pudesse estar aqui, né, debatendo ele para todo mundo, abrindo o debate para todo mundo. E aí é isso, né? O Ouve a Galinha, da Clarice Lispector. O Ouve a Galinha é de um livro, que o nome de um livro da Clarice chamado A Legião Estrangeira. É, é um, é um texto assim, super interessante. Eu acho que uma curiosidade sobre esse texto foi que a Clarice levou esse texto para um congresso de bruxaria na Colômbia. É... E aí ela leu esse texto no congresso de bruxaria, e as bruxas ficaram tipo assim, meu Deus, o que é isso? Que é isso que essa mulher acabou de ler. Enfim, falar mais sobre essa Clarice, né? Essa Clarice que a gente tá falando. Clarice Lispector, ela nasceu, ela é ucraniana de nascença, mas ela veio para o Brasil, tipo assim, 2 anos de idade, e morou em Recife. Ela sempre se declarava pernambucana. E na vida adulta ela ficou no Rio e viajou diversos países. Era mulher de diplomata, uma mulher da classe média alta, enfim. A cena literária que Clarice, só para resumindo, né, essa parte, a cena literária que ela participa no Brasil é a chamada terceira geração modernista, a geração de 45, né, também chamada de geração pós-moderna. É a última geração do movimento do modernismo na literatura brasileira, e é uma geração assim que se diferencia das outras gerações porque os autores eles vão ter um olhar mais especial para questões humanas, né? Para questões da vida cotidiana das pessoas. A gente vivia nesse tempo um período de pós-guerra e aí existia um momento propício dentro da arte para que a gente pudesse pensar sobre o ser humano, né? Porque até então a literatura estava se debruçando sobre os temas que estavam acontecendo no mundo, né? A segunda geração do modernismo brasileiro foi uma geração que falou sobre a guerra, que falou sobre o mundo, sobre esse mal-estar. E aí, Clarice, dentro dessa onda, é uma escritora assim, considerada por muitos muito hermética, uma escritora muito fechada, que toca em assuntos psicológicos, enfim, ela é muito querida entre psicanalistas.
era uma mulher que, assim, os relatos de quem a conhecia pessoalmente falavam que, tipo assim, era uma genialidade, assim, reconhecível, e ao mesmo tempo que achavam ela uma mulher, assim, super estranha, né? E é interessante porque Clarice, ela era mãe, né? E ela escrevia, tipo, com a tatilógrafa assim no colo, e ela amava fazer serviços domésticos. Ela amava cuidar da casa, enfim, ela trabalhava em casa, tinha filhos. E ela escrevia em casa mesmo. É sobre essa mulher que a gente vai falar, é sobre esse texto agora, falando sobre o texto, né? O Ovo e a Galinha que a gente vai falar. O Ovo e a Galinha é um texto, sim, super interessante, como eu já falei. Outra coisa, Paulo, é bom tu lembrar um pouco do recorte, né, em relação à arte, né, a questão do teu olhar, aquilo que a gente estava debatendo ontem, né, de Sim, que sim. a obra de arte, né, tem uma leitura específica, né, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa parte, porque eu acho importante até. Eu dou aula de estética e arte, e esse é um dos pontos fundamentais, e é interessante você ter falado ontem isso, e eu queria que você expusesse isso também. Porque, assim, quando a gente estava falando ontem, né, eu toquei no assunto que eu me preocuparia com a questão de que a gente estaria discutindo aqui um texto da Clarice Lispector e a gente tomasse o devido cuidado para que a gente não fizesse academicismos em cima da obra dela, que a gente ficasse colocando, ficando formulando as conceitualizações, postulados em cima da obra da Clarice. Porque a gente é uma obra de arte, né? O conto dela é uma obra de arte. E aí isso deve ser encarado como uma obra de arte, né? Que tem uma finalidade em si mesmo, né? Não tem nenhuma finalidade para além do que ela já é, né? E tudo que ela traz depois, ela traz depois. Mas o nosso privilégio aqui, pelo menos o que eu quero prezar, é pela leitura do conto, assim, pelas passagens do conto. Claro que a gente não vai ler o conto todo, mas eu quero que a gente coloque muito conteúdo, texto do conto em si, dentro das nossas discussões, porque eu acho que isso tem que estar no centro, a obra de arte tem que estar sendo evidenciada primeiro, entendeu? É uma obra de arte e qualquer conceitualização que a gente fizer em cima vai ser uma coisa que a própria Clarice criticaria assim duramente. Tem uma história sobre a Clarice que ela falou, né? Que ela recebia visitas assim de professores acadêmicos, enfim, de pessoas, de intelectuais. E teve um professor que chegou para ela e falou: Nossa, eu reconheço a qualidade da sua literatura, né? Eu reconheço a qualidade da sua arte, da sua escrita, mas eu não entendo o que você escreve. Isso um acadêmico, né? Um professor universitário. Ao mesmo tempo, ela falou que dias depois ela recebeu uma carta de um adolescente dizia entre outras coisas que o que ela escrevia era ela, era a menina, entendeu? Ela entendia, ela sabia do que Clarice estava falando. Perfeito. Enfim, é sobre isso que a gente tem que... Queria entrar um pouco na conversa, nesse ponto que o Paulo está tocando aí. Bom, eu concordo, né? Não se interpreta uma obra de arte nesse sentido de você extrair um conteúdo, extrair um saber definido por aquilo ali. Mas eu diria uma outra coisa, né? Uma outra coisa que eu acho que é fundamental. Eu lembro de uns seminários, de umas aulas que eu tinha com o professor Luiz Caldo Figueiredo, né? Que era justamente sobre isso, sobre interpretação de obra de arte. E ele comentava sobre a obra de arte, ele chamava de um objeto transformacional, né? E ele se instalava na gente parasita, que ia, né, consumindo a gente, e isso sempre me impressionou pelo seguinte, por duas vias, né? Uma que é um recorte que eu queria trazer aqui do Freud, que é
o Freud fala, né, sobre isso, né? Torna-se, pois, inevitável que a ciência deva também se preocupar com as mesmas matérias cujo tratamento pelos artistas há milhares de anos vem deleitando tanto a humanidade, muito embora o trato da ciência, né, seja mais tosco e propicie menos prazer, né? E é muito interessante o Freud trazer Até, Sérgio, evidencia isso na escrita do próprio Freud, né? Uma escrita bem mais livre nesse sentido, né? O Freud ganhou um prêmio Goethe de literatura. Isso que a arte coloca de uma maneira mais bonita, né, e prazerosa, né, e que a ciência coloca de uma maneira mais tosca e menos desprazerosa, partindo do pressuposto da leitura freudiana, né, a gente vai assimilar, que a gente vai controlar, né? Eu acho que isso implicaria na própria perda, né, da experiência ou da obra, né? E essa questão de evitar a interpretação, ela me leva a uma noção de interpretação que é muito própria, principalmente pela via da leitura do Lacan sobre interpretação, que tem muito a ver com tem a ver não, que é justamente esse tipo de interpretação que a gente faz na clínica, né? Que não é de extrair um sentido das coisas, né? Não é de você extrair um sentido da obra de arte, um significado de uma espécie de mensagem que ela quer passar, né? Ou seja, essa interpretação ela não extrai uma verdade como algo pronto, né? Na verdade, o que está em jogo nessa interpretação é o que se produz a partir daquele corte, né? Daquela experiência que, no fundo, é inassimilável, né? Daquela experiência de modo, né? Ou daquela experiência de transformação a partir daquela estesis, né? Do contato com a obra de arte. E é nesse sentido que eu acho que talvez o Paulo esteja falando de evitar o academicismo, mas é um sentido que eu me lembro justamente dessa experiência de ler esse texto, né? Eu li esse texto, eu li a primeira página e meia e parei. O texto tem mais ou menos 5 ou 6 páginas, né? E eu fiquei nessa página e meia por uma semana e essa página e meia me consumindo, né? Até que depois eu li o resto do texto. E o resto do texto continuou me consumindo, né? Mas o que é mais legal, assim, que eu queria destacar, não é bem a interpretação nesse sentido, né? De extrair um sentido, de extrair um conteúdo daquilo ali, né? Mas essa interpretação que é, vamos dizer, o próprio trabalho, né, meu ou de quem está ali em contato, de tentar cingir, né, de tentar, de certa forma, produzir né, para usar aí uma alegoria, né, que o Heidegger usa, né? Ou seja, esse incômodo que eu não sei qual é, né, me fez trabalhar, né? Essa obra, esse conto da Clarice me fez trabalhar, né? Me fez produzir alguma coisa para dar conta dessa experiência, né? E eu acho, pelo menos, eu penso que hoje a intenção vai ser deixar cair um pouco desse trabalho, né? Deixar um pouco cair um pouco desse trabalho
que eu só posso transmitir a partir de algumas palavras, de alguns apoios, né? Não sei se o Paulo concordaria comigo. Disso que tu falou, Sérgio, para passar a palavra para Paulo, me lembrou uma passagem do Mezan, né, quando ele faz a obra, o análise da obra de Moisés de Michelangelo, né? Aí Freud fala que a obra de arte obtém o que a neurose não é capaz de realizar, isto é, a libertação do registro fantasmagórico pela liberação controlada dos processos primários no autor e pela diminuição da tensão psíquica resultante da eliminação provisória de determinadas repressões no leitor, né? Então, essa questão da interpretação, né, da forma como você está colocando em cima da psicanálise, ela perpassa por isso aí, até uma tentativa de até por vocês da psicologia, né, ter essa relação para não ter que toda obra de arte pode ser interpretada à luz da psicanálise ou, né, essa transferência que se tem, né? E a pergunta aí de Paulo, de Sérgio, Paulo, o que é que ele diz? Ele perguntou se eu concordava com ele, eu acho que sim, é muito nesse sentido mesmo. Nessa coisa que ele colocou, que a gente, às vezes, ler com apoios, né? Enfim, é super interessante. Acho que o valor da obra é a obra em si, a experiência própria que você tem da obra, né? Na hora que se lê, na hora que se vê, na hora que se experimenta. E eu acho que essa posição de experimentação da própria arte, seja ela de qualquer natureza, é a experiência primeira, né? É a experiência que vale falar, que vale dizer algo, né? No imediato daquela experiência. E, enfim, eu concordo com o que o Sérgio colocou, né? Eu tenho um recorte aqui que eu acho bonito pelo neologismo, né? É um recorte do Lacan, né? De um seminário 24, né? Para quem quiser, está na aula de 17 de maio de 77, está lá nos últimos parágrafos, né? Ele faz um neologismo entre poesia e ato. Então, ele chama de poato, né? E ele fala: somente a poesia autoriza a interpretação. É nesse ponto que eu não consigo, com minha técnica, fazê-la consistir. E eu não sou tão poeta, eu não sou poato o suficiente, né? É interessante que assim, é o Lacan falando assim, eu não consigo com minha técnica, né, fazer essa interpretação que a poesia autoriza, né? Perfeito. E aqui tem algo que é muito muito legal, assim, que é essa questão do ato, né? Por que poato? Ou por que poesia e ato? E por que a poesia autoriza a interpretação, né? Porque essa interpretação ela não vai na direção do sentido, ela vai justamente na direção significante, né? Ou seja, do corte dessa diferença que não tem a priori nenhum sentido, né? O ato ele consiste nisso, nessa espécie de retorno, né? Retorno a esse corte, retorno a esse significante que não tem absolutamente sentido nenhum. Ele só serve de sustentação para a cadeia, né? Na oposição a outros significantes, produzir a significação, né? Então, o ato ele é o princípio ativo da significação, mas ele não tem um significado a priori, né? E é justamente o ato que desloca isso que no texto da Clara é muito bonito, né? Desloca o eu. É no ato que você tem uma espécie de subversão cartesiana,
né? O Descartes fala, eu penso, eu sou, né? Ou penso, logo sou, né? A partir dessa via que pelo menos o Lacan nos ajuda a pensar, a gente pode entender, eu sou onde eu não penso, né? Ou seja, no pensar nesse sentido da produção de sentidos, né? E é um ponto que é muito bonito de se ver no texto da Clarice, e foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque o primeiro encadeamento dela na relação com o ovo, né, é um encadeamento a partir do ato, né? E aqui eu tenho uma outra observação. Desculpe se eu ficar muito preso nos recortes. Não, é isso aí. A ideia é né? De fato, ajudam a pensar um pouco. É bom porque fica mais fácil de compreensão, né? E de se aprofundar um pouco. E aí eu vou novamente para o Lacan no seminário 15, né? Que ele vai falar, né? No começo era o verbo, né? Que é uma frase bíblica, se eu não me engano. E aí ele vai falar que isso tem uma aparente oposição com uma outra frase que no começo era a ação. Oi? Voltou? Tá tranquilo, tranquilo. No começo era a ação, né? E ele vai falar que é uma aparente contradição, mas não é, né? Por uma coisa simples, né? A ação, ela está no começo. E é nesse começo que é o retorno, né, do ato, né? Esse retorno a essa espécie de corte de diferença, né? Que a gente pode falar um pouco mais, mas é um corte que consiste, inclusive, na divisão do sujeito a partir de posições na sexualidade, né? Mas tem uma outra coisa que é mais elementar, que o Lacan não fala, mas que me veio à cabeça, que é o verbo, a palavra que denota a ação, né? Verbo é a ação. E a gente é acostumado na cultura, né, na ocidental e na nossa língua, a se referir às coisas a partir da construção sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, complemento, né? Ou seja, o sujeito, né, a partir de um nome, a partir de um pronome, né? E o verbo, essa ligação que ela né, tem os casos de sujeito oculto, sujeito indeterminado, mas o comum, né, é essa ligação. O verbo sem sujeito não é o comum, né? E isso implica também numa temporalidade, né? Isso me chama muita atenção no texto dela, justamente por isso, né? O verbo sem sujeito, ver o ovo, olho o ovo, né? E aí ela vai, né? A gente pode até ler aqui. Olho na segunda linha, né? Olho o ovo com o seu olhar, imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. E aí ela continua, ao ver o ovo à tarde, é tarde demais, né? E aqui é onde começa o que eu acho, assim, essa questão da temporalidade, né? Ao ver o ovo já não é aquele que eu vejo, né? Ver o ovo na sua temporalidade, vamos dizer, e nessa temporalidade em que se interpreta o ovo a partir do sentido do ovo, é perder o ovo, é perder o ato,
de ver, né? E Sérgio, tem alguma Oi. relação interessante aí que você está se aprofundando, a relação com Sartre, né? Daquela ideia da intersubjetividade, né? O olhar, né? É esse intermediário que entre o que se remete de mim ao outro, né? E de mim a mim mesmo, né? Eu, outro Assim, mundo, tem né? Né? o Sartre, né? Ele vai fazer a sua fenomenologia do olhar, né? E aí eu estou me remetendo basicamente ao ser e o nada, né? As dinâmicas, as dinâmicas de intersubjetividade, em que o reconhecimento se dá a partir do ego e do outro, né? E aí o Sartre ele vai, através do olhar e da vergonha, né, fazer uma crítica a uma tradição filosófica que é do solipsismo, né? Ou seja, eu sou, né? Eu sou a partir dessa presença que é o outro, essa presença que me olha, certo? Ou seja, somos seres olhados, né? É claro que aí a gente não se reduz aos olhos propriamente dito, né? Esse olhar para o Sartre, né? E aí eu já adianto para o Lacan também e Merleau-Ponty, o Paulo pode falar também. Esse olhar ele é incorpóreo. Esse olhar não se confunde com o olho, né? E até o Sartre ele fala que se a gente presta atenção nas características, na caracterização, né? Ou seja, a cor do olho, né? A pálpebra, a pupila, a gente perde o olhar, né? E é nesse sentido que esse olhar ele nos acompanha, essa presença desse olhar ele nos acompanha, né? E é a partir dele que a gente se constitui, né? E é um olhar invisível. Ele não é um olhar que se reduz à carne do olho, para usar um termo do Merleau-Ponty, né? Só que é a partir desse olhar que a gente tem a consciência, né? É a partir desse olhar que o ego se apreende, né? Se apreende pelo outro. Mas tem uma diferençazinha desse eu queria marcar já de início, para a gente não confundir, porque parece muito com o que o Lacan fala, mas não é, né? A diferença que eu queria marcar, antes de voltar para o texto da Clarice, e aí eu estou me remetendo ao Paul Han-Sung, né? É que, para o Sartre, né? Quando eu estou sob esse olhar, eu não me vejo como olhar. Para o Lacan, não. Quando para o Lacan, esse olhar, né, ele é um olhar que ele imagina, ele é um olhar imaginado no campo do outro, né? Eu olho, o meu olhar é o olhar que vem imaginado desse outro. É por isso que ele fala de uma mancha, né? E aqui talvez o Lacan ele seja mais, pelo menos eu acho, mais preciso, né? Para me ajudar a lidar com esse texto da Clarice, porque esse olhar no campo do outro é uma mancha. E essa mancha a gente pode localizar ela na opacidade do objeto ovo, né? Esse ovo que eu olho é o ovo que me olha, né? E é muito interessante isso, porque toda a narrativa dela é constituída a partir desse ovo, né? Que é o objeto a partir do qual ela apreende o próprio olhar. Perfeito. Né? E aí eu queria
Oi. queria provocar Paulo justamente nessa questão lá da fenomenologia da percepção, né? E aí esse local, essa ideia que o Sérgio trouxe aí, nesse momento que a gente está fazendo esse recorte, né? Há uma questão muito clara da ideia do conhecimento, né? Em que claramente toda a tradição coloca nessa relação do sujeito-objeto, o objeto como um ponto, né, fundamental no primeiro momento, né? Fundamental no sentido em que o objeto se apresenta através da metafísica, né? Se apresenta como a verdade, né? Kant vem tentar salvar isso e o famoso solipsismo aí trazido por Sérgio, né? O indivíduo, né, a partir das suas categorias consegue compreender o mundo, então se torna mais objetivo nesse sentido, né? E aí eu penso aqui uma frase que eu queria, se você puder, Paulo, fazer esse recorte também na fenomenologia do espírito, logo no comecinho lá, né? Que ele diz assim, ó, a verdade não habita apenas no homem interior, ou antes, não existe homem interior, o homem está no mundo, e é no mundo que ele se conhece, né? Eu trouxe a frase porque é muito própria, muito interessante dentro desse recorte do texto, né? Sérgio fazendo esse recorte Lacan, eu fiz uma provocação com Sartre, e aí, trazendo um pouco para o Ponty, que eu sei que você tem um conhecimento aí, tu começou a estudar agora na fenomenologia da percepção, se puder fazer aquele recorte que você ia fazer e trazer um pouco sobre essa apresentação e como Clarice, né, fazendo esses pontos aí que a gente está fazendo, seria interessante também. Acho que, primeiramente, eu vou falar sobre a questão do que se trata o conto, né? Do que se trata o Ovo e a Galinha. E aí eu vou adentrar a partir disso dentro dessa discussão aí que você provocou. O Ovo e a Galinha é um conto que não tem conteúdo, né? Não tem uma história, não tem um início, um meio, fim, não tem uma narrativa, não tem um enredo. É uma mulher, pode ser qualquer mulher, não tem nome, não tem, os sujeitos de Clarice são indefinidos, os contos dela são quase como parábolas mesmo, porque são atemporais. Né? Eles não têm um tempo definido, eles podem ser, na verdade, de qualquer tempo. O conto da Clarice é essa ação, como o Sérgio falou, né? Essa ação que é a ação em si, né? E que não comunica necessariamente um sujeito e um predicado determinado. Então, Ovo e a Galinha é a história de uma mulher. Se eu fosse contar a história, se alguém me perguntasse do que se trata, né, esse conto, eu falaria que é uma mulher que um dia foi fazer um café da manhã, né, e viu um ovo sobre a mesa. Ponto. A história acaba aí. A história que o conto conta é essa. De uma mulher que, pela manhã, viu um ovo na mesa, né? E, a partir disso, é que ela escreve todo o resto do conto. E todo o resto... E como não deveria ter um com ela, né? Oi? Não escutei. Como não teria um café da manhã com ela, né? As conversas. Como seria um café da manhã com ela. Pois é. E aí, dentro da literatura, existe um termo que é usado muito, que é, dentro da própria literatura da Clarice, que é a epifania. Epifania é um termo análogo a um termo religioso, é muito usado dentro do cristianismo, chamado aparição, revelação, perdão, revelação. E o que é a epifania? A epifania é essa revelação de algo, né? Uma coisa que aparece para você. E você vai encontrar isso em quase toda a obra de Clarice, especialmente eu acho que tem isso com muita densidade nesse conto, que é essa questão do... Platão falava, né, no Tietê, que ele usava um termo que é maravilhamento. Acho que essa tríade desses três termos, do Platão, maravilhamento, epifania e revelação, descreve muito bem esse conto e boa parte se não toda a obra da Clarice. É tudo sobre um maravilhamento, é tudo sobre uma revelação de algo. E
é tudo sobre o que o exterior de algo apresenta, né? E é muito interessante porque se você perceber bem, o olhar de Clarice é um olhar infantil, é um olhar ingênuo, de quem não conhece o mundo. Ela vê um ovo em cima da mesa e essa coisa de ver o ovo em cima da mesa é como se ela tivesse visto o ovo pela primeira vez na vida dela. O que ela morasse em um outro planeta que não existissem ovos e que ela visse um ovo pela primeira vez. E ela fala uma coisa que eu acho que, sei lá, é arrebatadora assim para mim, que ela do ovo não existir, o ovo não ser possível. Ela fala, né? O ovo não é possível, o ovo não existe. Por quê? Porque ela transforma toda essa sensação que ela tem do ovo, e aí, eu não sei se quando vocês leram, vocês perceberam isso, mas eu percebo que ela tem uma fixação muito grande pelo formato geométrico do ovo. Não é à toa que vários críticos literários, eu estava vendo um comentário sobre esse texto de um professor, que ele, eu vou falar até o nome dele, né? Vou citar ele, Clary Williams. Ele fala que uma análise estilística do texto, que ela abusa da vogal O, do artigo O. Ela usa muito o artigo O e ela repete muito a palavra ovo. Tanto o artigo O quanto a palavra ovo são na escrita predominante, na escrita eles são desenhados como círculos que se remetem ao formato do ovo. Então, a própria leitura do texto, a própria leitura do ovo e a galinha, dá uma sensação geométrica de um formato de ovo. O texto é oval, né? E você percebe isso porque são ciclos. São ciclos e ciclos, e ela retoma, e ela volta a falar do ovo, e ela fala da galinha, e aí ela não responde nessa, porque o ovo e a galinha é uma questão clássica, né? Quem veio primeiro, o ovo e a galinha. E nesse texto ela não responde muito bem isso, quem veio primeiro. Mas dá para perceber muito bem que ela tem uma predileção pelo ovo do que a galinha, né? É interessante isso, Paulo. A questão da galinha, ela se coloca aí como um elemento transcendente, né? Como pelo que eu li assim, né? E pensei muito na conexão do ovo perante a galinha, né? Dessa questão de tentar compreender a questão da transcendência. Então, o imanente, o ovo, né? E a galinha, o transcendente, né? E caberia uma crítica aí de todos esses autores que vocês citaram, né? Do Lacan, do Sartre, do Ponty, né? Sobre essa condição, né? Da galinha, né? Que a galinha ela tem justamente essa condição de não existência, né? Da não compreensão para si, né? Então o ovo ela buscava essa condição ou a compreensão dessa galinha, né? Que é essa busca que a gente tem pelo ser, né? Essa nossa sempre quase que obsessão por essa condição, né? E aí essa não consciência da galinha para com o ovo e essa condição é bem interessante também, né? O Merleau-Ponty, ele fala na fenomenologia da percepção, ele fala de um mundo ali antes, né? De um mundo que ele é antes da reflexão, como uma presença inalienável, né? E a filosofia do Merleau-Ponty na fenomenologia, essa filosofia que ela busca retomar esse olhar ingênuo, esse olhar primeiro das coisas, né? Esse olhar do mundo ali, o mundo que se apresenta no imediato do tempo. E aí é muito isso, é muito essa sensação mesmo que o texto traz. E é um texto muito de sentir, né? De você ler sentindo. Perfeito. É um texto que não tem uma
não pode se ter um resumo, não pode se ter um início, um meio, fim, não pode se tirar conclusões desse texto, mas é um texto que a experiência dele é você sentir ele, né? Sentir o que ele traz no decorrer da leitura, no ato da leitura. Eu estava pescando aqui algumas passagens sobre essa questão do ovo e da galinha que você provocou, e aí é só para ler aqui rapidinho, né? O ovo é o sonho inatingível da galinha, né? E aí ela bota depois, né, lá na frente. A galinha vive como em sonho, não tem senso de realidade. Todo o susto da galinha é porque estão interrompendo o seu devaneio. A galinha é o grande sonho. O mal desconhecido da galinha é o ovo. Ela não sabe se explicar. Sei que o erro está em mim. Não sei mais o que sinto. E aí ele vai dizendo, e essa questão do sentido, né, da forma como ela coloca, essa relação da galinha, da consciência e etc., está presente dentro desse seu discurso todo, né? E a questão do sentir é interessante. Eu Né? queria E até falar... provocar você, Sérgio, rapidinho só sobre a questão de que sobre o olho e o olhar. Não sei se era isso que tu ia falar, né? Ou eu vou à frente, se você quiser falar, mas é justamente sobre essa questão, né? Eu acho que você já tocou, né, sobre um ponto, mas sobre essa questão do sentir, né? E essa relação entre o olho, né, físico e o olhar, como é que se coloca isso dentro desse debate. Se não for isso, me perdoa, mas pode ficar à vontade aí. Tá. Né, era só em relação a essa questão da galinha, né? Ao que me parece aí é uma espécie de engano ontológico. Isso, perfeito. Né? No campo da galinha está o sentido, né? A galinha, eu diria, é o eu, né? Ela fala aqui na segunda página quanto ao corpo da galinha, o corpo da galinha é a maior prova de que o ovo não existe. E a galinha? O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida, né? No parágrafo abaixo, é necessário que a galinha não saiba que tem um ovo. Senão, ela se salvaria como galinha, o que também não é garantido, mas perderia o ovo. Perfeito. Bom, tem uma questão, né, que é muito legal, que é isso que a gente chama na psicanálise de escolha forçada, né? Se a gente faz um diagrama, né, que é aquele, vamos dizer, 2 círculos, né, que você tem o conjunto A, o conjunto B e a interseção, né? Se a gente colocar o ser de um lado e o sentido do outro, né? Ou seja, o sujeito que fala, né? O eu, né? E o sentido das coisas que as coisas teriam, né? Do outro, né? A interseção desses dois é uma interseção nonsenso, né? O Lacan usa isso para falar sobre o que ele chama de alienação e separação, né? Essa interseção entre o sujeito, né, e o outro, entre o ser e o sentido, é a interseção do não senso, do que ele chama de S1, né, que é a partir do qual o inconsciente da gente se estrutura, né? E aí ele coloca uma questão: a bolsa ou a vida? Se eu escolho a bolsa, eu perco a vida. Se eu tenho a vida, eu tenho uma vida mutilada, eu tenho uma vida sem bolsa, né? É engraçado que a gente pode aplicar isso aqui, a galinha, né, e o ovo, né? Pergunta para a galinha, o ovo ou o ser galinha,
né? Como ela fala aqui, não tem garantia, né? Mas a galinha, ela escolhe ser galinha, e ela perderia o ovo, né? Uhum. Ou seja, esse movimento que ela faz, né, que é um movimento de retorno para o ovo, de retorno ao nonsense, né? É um movimento que ela aponta muito precisamente como esse movimento do engano do ser, né? Ou seja, no campo do ser, no campo daquilo que a gente se reconhece como si mesmo, como eu, né? A gente se engana. É no campo do ato onde há a verdade, mas não é uma verdade de um sentido. A verdade é o próprio ato, né? A verdade ela não tem um significado. A verdade ela é o ato. Ela é essa relação imediata, né? A gente interpreta demais, a gente já não é, né? A gente perde o ovo se a gente começa a falar do ovo, a ver o ovo, né? E aí é muito engraçado que aqui nos parágrafos da primeira página, aqui, no parágrafo que começa, depois que ela dedica o ovo à nação chinesa, né? Aí ela começa a usar o pronome, ela começa a usar o eu, né? E aí ela fala, sendo impossível entendê-lo, né? Ou seja, sendo impossível entender o ovo, sei que se eu, né? Eu, né? Pronome de primeira pessoa, eu o entender é porque estou errando. Entender é a prova do erro, né? Ou seja, aquelas pessoas que sabem demais sobre as coisas, né? Sabem demais sobre o outro, né? E aí me lembra muito essa questão dentro dos cursos de psicologia, ou dentro do curso de psicologia, que é essa vontade de diagnóstico, né? Vontade de interpretar demais os outros, né? De falar muito sobre as coisas como se conhecesse as coisas, né? Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é modo de vê-lo, né? Aí eu posso entender o ovo como um embrião, né, não fecundado, uma célula, né? Não sei direito o que é, mas o ovo como proteína, o ovo tendo gema, tendo clara, né? Tendo uma casca composta de cálcio, né? O ovo como um ingrediente para receitas, né? Para comidas, né? O ovo frito, o ovo cozido, né? O ovo proteína, né? O ovo vitamina A, né? Essas formas de entender o ovo são formas de não entender o ovo, né? São formas de perder o ovo, são formas de não falar do ovo, né? São os enganos, né? E aí é muito interessante porque isso não consiste necessariamente em um olhar para o ovo. O ovo interpela justamente essa posição que eu ocupo de olhar para o ovo, né? O ovo o ovo é esse olhar que reenvia uma mensagem invertida para aquele que olha o ovo. Ótima Né? imagem. Sérgio, só para acrescentar nisso que você está colocando, que eu acho que vai somar muito bem, essa parte que ela fala assim, chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade. Uma vez o homem foi acusado de ser o que ele era e foi chamado de aquele homem. Não tinha mentido, ele era. Mas até hoje ainda não nos recuperamos, uns após outros. A lei geral para continuarmos vivos pode-se dizer um rosto bonito, mas quem disser o rosto morre por ter esgotado o assunto.
ela defende essa coisa de que as coisas em si, elas não exigem uma explicação, né? Elas não exigem um entendimento. Elas Exato. E não... eu ia só incluir Elas, uma coisa aí, Paulo. tá? Desculpa, é só para não perder isso. É rápido. É que aí fica muito claro, porque ela é uma relação dela com o ovo, né? Só que essa relação, ela é uma relação que está na nossa própria linguagem. Isso que você falou agora tem a ver com aquilo que eu falei do pronome verbo complemento, né? Nós somos o nosso ovo, né? Nosso próprio ovo, a relação com nós mesmos, né? E é isso que é interessante, porque isso implica no que a gente chama de cisão, de divisão, né? Essa divisão entre eu e o outro, ela é uma divisão que é própria do que a gente chama de sujeito, né? Quando Paulo traz esse recorde, aquele homem, né? Aquele homem tem o mesmo efeito, né? Tem o mesmo efeito da nomeação, né? Aquele homem é o Paulo, né? Quem é Paulo? Paulo é o estudante de psicologia. Quando eu falo que Paulo é o estudante de psicologia, já não é o Paulo, né? Assim como a gente fala de si mesmo. Eu sou Sérgio. Sérgio que cria cachorro. Quando eu falo desse Sérgio, já não é o Sérgio. Eu acho que é isso. Lembrando que todas as discussões que a gente construiu aqui juntos foram discussões que podem sim ser refutadas, que alguém pode considerar, sim, uma porcaria, que tipo, tá tudo bem, né? Pode desqualificar toda a nossa fala, porque isso é muito bem-vindo dentro de um contexto de discussão, de debate de uma obra de arte, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Eu queria, na verdade, concluir lendo ela, né? Lendo uma passagem do texto. A gente se concentrou muito nas primeiras páginas, mas a segunda parte do texto também, assim, é sensacional. Eu acho que vale a pena se o pessoal que está assistindo, né? Se não leram, devorar esse texto, né? E se sentir, assim, por ele. Eu vou ler uma parte aqui, só procurando. De repente, olho o ovo na cozinha e só vejo nele a comida. Não reconheço, o meu coração bate, a metamorfose está se fazendo em mim. Aí eu vou repetir isso aqui, né? A metamorfose está se fazendo em mim. Começo a não poder mais enxergar o ovo. Fora de cada ovo particular, fora de cada ovo que se come, o ovo não existe. De uma sensação que adormeceu e que tirou e que moveu ela para um outro canto, né? E aí é esse movimento dela ir para outro canto e retornar ao canto primário que se faz todo o conto, né? Que se faz toda essa escrita. É nesse momento, é nesse instante, nesse segundo, que ela se sente movida, né? Que ela se sente, como Platão falaria, maravilhada, né? Com aquilo que se apresenta, que lhe adormece, que faz ela se questionar, que faz ela questionar o espaço onde ela está, o tempo, a vida em si, né? E tipo assim, eu acho que o ovo em Clarice é a prova de que as coisas elas são em si, né? Elas são primeiras. E aí justamente eu acho que é isso que eu estava fazendo análise, né, com o Merleau-Ponty, que é esse retorno às coisas mesmas, né, da fenomenologia, esse retornar a este mundo anterior, ao conhecimento do qual o conhecimento sempre fala, né? Que as coisas em si, elas falam por si, porque elas são em si, e que elas não exigem, elas não pedem uma compreensão. Até ela fala, né? Tem uma passagem que eu não vou procurar para não me alongar, mas tem uma parte que ela fala que
o ovo é isento da compreensão que fere, né? Essa compreensão que atravessa, que fere, que fura. E ela se questionando, o ovo me vê, né? Eu vejo, o ovo me medita, e é sobre essa questão, essa intencionalidade da fenomenologia, né? Que é esse olhar e ser olhado, é esse imã. Não é sobre o aparelho anatômico do olho, não é sobre uma direção unilateral, né? É sobre esse entre, essa coisa que eu olho e essa coisa que me olha, né? E eu acho que é isso. Perfeito. Eu queria só contextualizar uma coisa, duas coisas, na verdade, né? A primeira é desse alinhamento desses três autores, Sartre, Lacan e Merleau-Ponty. Perfeito, perfeito. O Sartre, né, que era o príncipe da filosofia francesa ali, no começo do século XX, na primeira metade do século XX, né, caiu num certo ostracismo a partir da década de 50, né, e ele tinha uma certa rixa, né, ele e o Lacan tinham uma certa rixa depois, mas no começo ele chegou a ser paciente do Lacan, né, por conta de alguns problemas, né. No campo intelectual não era, né, na verdade era muito mais o pessoal se lia, né, e faziam críticas, né, essas críticas ajudavam a produzir coisas, né, e o Merleau-Ponty ele é um dos talvez dos principais autores da fenomenologia, né, ele era amigo do Lacan, né, na biografia do Lacan, que a Elisabeth Rudnesco ela fez, ela comenta que o Lacan ele apresentou e ele ajudava o Merleau-Ponty a ler o Freud, né? Eles liam juntos o Freud, né? Porque era algo que permeou muito a filosofia do século XX, né? E nesse movimento mais velho, nesse movimento ali de amizade dos dois, tinha essa proximidade, né? Eles têm essa articulação, né? Essa conversa, fica muito presente nessa questão do olhar, né? E aí eu estou me referindo ao Seminário 11, né? Ao Seminário 11, isso fica muito presente ali, de uma maneira muito legal, né? A outra coisa que eu queria, só para retomar uma questão que o Jordão fez, né? Que é justamente essa questão do olhar, né? Desse olhar desse olhar que me olha, né? Do ver-se vendo-se, né? E o ovo termina sendo uma espécie de personagem conceitual que a Clarice inventa justamente para situar isso, né? Essa mancha que situa ela como olhar, né? Essa mancha que é um olhar que situa o olhar dela, né? E essa espécie de fascinação pelo ovo, de brilho que o ovo tem, né? Mostra o olho de onde ela se situa, né? É a partir do ovo, né? Ou seja, dessa mancha ovo que situa o olho de onde ela olha, né? E o que fica muito presente no texto é essa espécie de fenda, né? Essa espécie de falha, né? Essa falha do buraco que é a própria imagem dela, né? Que depois ela vai falar da galinha, do eu, do engano, né? Ou seja,
quando eu falo de fenda, de buraco, né, essa falha de um olhar todo, né, ela produz em cima desse não, né, e é isso que é muito bonito no texto dela, porque ela faz um conto, né, ela escreve um conto, mas ela está no conto, né, ela escreve, o olhar dela está no conto, né? Mas ela escreve o conto, né? E isso é muito interessante, assim, porque tem algo aí que nos faz pensar na própria fantasia que é a vida da gente, no próprio princípio de realidade que a gente tem, né, no mundo, né? Que é essa função desse engano que ela coloca muito bem, né? A gente escreve o conto que a gente já está nesse conto, só que a gente não percebe, né? A gente não percebe isso na vida, né? E ela escancara isso, ela escancara essa espécie de divisão, né? Que nos faz trabalhar, né? Agora, é claro, como o Paulo falou, é uma interpretação, e aí a gente assume toda a responsabilidade aqui por qualquer bobagem que a gente falar. No entanto, é uma produção singular, né? A minha leitura, a leitura do Paulo, né? Eu acho que são falas feitas a partir da perplexidade, né? Do incômodo, do encantamento, né? Ou desse convite à epifania, para tomar uma palavra que o Paulo destacou, né? E a gente resolveu ir junto e falar alguma coisa, né? Mas aí eu me sustento na Clarice, não tem uma definição disso, né? Se a gente falar do conto, se a gente quiser extrair uma verdade do conto, né, a gente está enganado. Que a gente fica, então, com a brincadeira, né? Produzir uma brincadeira com um conto. É isso. Eu estou sem áudio. Docentes Livres está sem áudio. Fui eu aqui que errei, né? Porque estava em música para não atrapalhar vocês, tá? É isso aí. Agradecer bastante a Paulo, Silas, né? E Sérgio, aqui no Docentes Livres, né? Em nome do Docentes Livres. Queremos repetir mais essa fórmula aqui, professor, aluno, né? A gente vê que funciona, que dá muito certo, né? Pensar alguma coisa nesse sentido, né? E eu queria pedir a todos que estão vendo o vídeo, né, que desse opinião aqui, né, seguisse-nos na rede social. E eu queria encerrar com a última partezinha de um poema, né, de Clarice Lispector, que é Se Eu Fosse Eu, né? Não vou ler o poema todo, mas a parte final, né, que aí quando ela faz esse exercício, né, Se Eu Fosse Eu, aí ela vai fazendo algumas reflexões. E no final eu acho fantástico, que ela fala assim, ó, se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova do desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas, loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados por um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que estou de alguma maneira adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais, né? Com essas palavras finais do poema de Clarice, eu despeço de vocês, agradeço aos convidados, né, do Docentes Livres, um nível altíssimo, parabéns a Paulo, parabéns a Sérgio. É isso aí. Obrigado, fique com os deuses e até a próxima.